Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do videocast do E Agora? Esse projeto maravilhoso que abordou inteligência artificial em diferentes âmbitos, áreas e profissões. Hoje, fazendo um contraponto. Eu sou o Lederson. Eu sou a Giovana. E eu sou a Ediane. E como eu falei, a gente vai trazer uma outra visão. Por quê? Porque até então a gente trouxe profissionais que têm a sua área de atuação afetados pela inteligência artificial. E então, hoje a gente convidou um entusiasta dessa área que entende e que vai responder algumas das nossas perguntas, mas também dos convidados anteriores. Então, por favor, se apresente para o público. Olá a todos, tudo bom? Tudo certo. Eu sou Carlos Franceschini, eu de formação sou engenheiro eletricista e hoje trabalho na área da qualidade de uma empresa de eletrônicos. E realmente sou entusiasta da inteligência artificial e espero poder contribuir hoje, né, com vocês, respondendo essas perguntas que foram trazidas, né, e que vocês têm que foram trazidas pelos convidados. Sim, sim, muito bom. Então, já para começar, eu queria saber, como é que tu começou a trabalhar com inteligência artificial? Foi algo que tu foi condicionado ou tu já tinha uma vontade e aí foi com tudo? Então, ao longo da vida a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Eu já tenho aqui alguns cabelos brancos e eu normalmente fui uma pessoa que não me atirava muito rapidamente nas novas tecnologias. Isso aconteceu quando mudaram para as máquinas digitais. Uhum. Na minha formatura, eu fiz questão de pedir uma máquina analógica. É uma vibe, né? Exato, né? E depois me dei conta que a tecnologia passou. Depois, eu me lembro direitinho, quando começou a história dos smartphones, eu disse, não, eu quero que esse telefone aqui, que eu consigo sentir as teclinhas e digitar sem mesmo olhar para o telefone. Então, a vida foi me ensinando que tem coisas que não adianta a gente lutar contra, né? E quando começou toda essa questão da inteligência artificial mais forte, né, na mídia, né, a gente começa a ver isso acontecer, eu disse, opa, tá aí alguma coisa diferente que vai ditar o nosso futuro. Então, dessa vez, com os erros do passado, eu aprendi, opa, tenho que conhecer um pouco mais e entender do que se trata tudo isso. E daí eu comecei a estudar e comecei a me envolver. E com isso também na empresa a gente começou alguns projetinhos, né? Porque realmente é um mundo totalmente novo. Então foi realmente a percepção de que, opa, não posso ficar de fora dessa. E veio pra ficar, né, querendo ou não, de uma certa forma. Totalmente. E a gente sabe que o uso técnico da ferramenta não é mais o modo mais utilizado. Hoje a maioria usa para consulta emocional, consulta psicológica, enfim. O que tu acha desse uso que as pessoas fazem do não técnico? Então, eu acho que é a primeira vez na história, né, que a gente tenha tantas pessoas com acesso a uma tecnologia tão potente, né? Acho que vai levar um tempo até as pessoas aprenderem como e aonde utilizar exatamente esse tipo de tecnologia. Uhum. Hoje é uma tecnologia que te dá muita facilidade, que tu tem as respostas que tu quer a qualquer momento. Sim. Mas assim como várias outras coisas a gente está tendo que aprender a lidar, né? O excesso de celular, o excesso de redes sociais, o uso correto da IA também vai ter que acontecer através de uma conscientização, porque senão as pessoas podem usar do jeito que elas quiserem, né? Ela é muito prática, né? De fácil acesso, eu acho que essa é a questão. Totalmente. Porque ali tem informação do mundo inteiro, né, disponível. Né? Olha que loucura, né? Décadas atrás, quando que ia se pensar numa coisa dessa? Então, ali, inclusive, ela conversa contigo de uma maneira muito amigável, né? Super amistosa. Tu pode escolher vozes e até sotaques que tu quer que ela fale contigo. Sim, a minha tem sotaque gaúcho, ela fala tudo. Eu descobri esses dias, ela disse assim, como tu tá? Então, assim, e numa época em que é muito difícil as pessoas aceitarem pontos de vista divergente, pô, ter um amigo que concorda com tudo, né? Que maravilha isso, né? Exatamente. Confirma que, opa, eu tô certo, vou continuar nesse caminho. Então, de novo, né, com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. Então, a IA é um grande poder, né? Um grande poder de informação, um grande poder de criação, né? Quando a gente fala em IA generativa. Então, é aprender a usar ela da maneira
correta, né? A maneira que não vai nos fazer mal, né? Sim. Sim. Então a gente pode dizer que a inteligência artificial é um grande avanço tecnológico, né? Dos últimos tempos, principalmente. Com isso, qual tu acha... Tu acha que vai ter um limite algum dia ou a inteligência só vai sem freio total? É uma bela uma pergunta. Mas eu acho que ainda tem muito que vai evoluir, né? Quando a gente olha a questão de robôs humanoides, veículos que andam sozinhos, né? Independentes, isso vai ser levado para todas as indústrias, né? Então tem muito a ser desenvolvido. Esse é só o comecinho de uma grande explosão que vai vir. A gente não consegue mensurar, né? Não adianta. Eu acho que é muito difícil de mensurar. É todo dia uma coisa nova. Exato. É, realmente. Pode continuar, gente. Pegando um pouquinho do que tu falou, a gente tava falando disso ontem, de que o filme De Volta pro Futuro, eles falavam que em 2025 a gente ia ter carros voadores, um monte de coisa. E hoje, tipo, tem um carro que se dirige sozinho ali, né? Cara, isso é muito bizarro. Exato. A IA, ela vai passar por muitas atualizações ainda, isso é um fato. E essas atualizações, elas podem servir tanto pro bem quanto pro mal de alguma forma, né? Como tu acha que vai acontecer isso? Se ela vai ser julgada? Como pode proceder? Eu vejo que toda grande inovação que surge, né, ela é questionada, né? Agora me passou assim, energia elétrica, né? Quando surgiu a energia elétrica, né? Quando surgiu o carro, né? E agora tá surgindo a IA, né? Então, que realmente causa um impacto muito grande na vida da gente, né? Eu não lembro quem comentou, acho que você comentou, impacta no nosso trabalho, né? Sim. Então, o desconhecido gera um medo, gera um receio nas pessoas, né? Então, tudo que vier de novos lançamentos, de inovações em cima disso, com certeza vai gerar opa, o que é isso, né? Que poder é esse? Sim. E aos poucos as pessoas vão ir se acostumando naturalmente, né? A gente mesmo vai se acostumando com o celular, né? A gente mesmo vai acostumando a ter um computador na mão, né? Sim. Antigamente a gente tinha um computador em casa para olhar e-mail, né? Então, hoje tu tá recebendo WhatsApp toda hora e já é natural, né? Vocês que são mais jovens ainda, né? A gente tá sempre com o celular na mão, Exatamente. alguma coisa. Então, daqui a pouco tu vai estar com outros acessórios de IA e vai ser natural. Sim. Existe alguma frase, alguma afirmação que o pessoal fica falando assim e tu diz, gente, não é bem assim, a IA não vai fazer isso, calma. Pegando assim, eu acho que é difícil dizer que não vai fazer, né? Impactos vai ter, mas um que me vem assim é que vai acabar com milhares de empregos. Vai, por um lado, tirar a necessidade de alguns tipos de emprego, né? Como toda tecnologia que veio gerou isso, né? Como eu falei da energia elétrica, o pessoal lá que acendia a lâmpada com um foguinho lá no querosene, Sim. Deixou de ter esse trabalho. Mas vai também abrir muitas outras oportunidades, né? Então, está acontecendo de fato uma mudança, mas não é também o fim do mundo, né? Então, tem que ir com calma. E também não vai ser do dia para a noite. Isso vai ser algo que vai acontecer passo a passo. Então, mas o futuro que vai dizer. A gente tem que ir se adaptando de alguma forma, né? Do que tu falou, assim, tu acha que a IA pode... A gente vai ter que se adaptar completamente à IA até o pessoal que tá chegando agora pra não perder seus empregos? Eu acredito que sim. Eu acredito que ela se a gente não começar a lidar com a IA também no lado profissional, a gente vai ser atropelado, né? Porque ela nos ajuda em muitos pontos a melhorar nossa performance, né? Análises que a gente costumava fazer, né? Ali, montando uma tabela, pensando em quais os melhores indicadores, né? Ela consegue acelerar isso de uma forma muito rápida. Então, ela
tem que ser usada como um grande ajudante extremamente inteligente. E daí vai nos potencializar no trabalho. Né? Então, porque senão as pessoas que fizerem isso vão nos atropelar e a gente vai ficar para trás. Concordo. Gente, desculpa. Tá. Bom, o uso desenfreado da IA, tu acha que ele pode aumentar a desigualdade social, já que a gente tem um acesso gratuito e é muito fácil tu ir fazer perguntas jurídicas, de saúde psicológica, fazer perguntas da área farmacêutica, qualquer coisa. Tu acha que isso impacta no emprego desses profissionais que já fazem isso e tu acha que isso pode aumentar uma desigualdade social? Vamos lá. A inteligência artificial, ela, como eu falei, é uma ferramenta que potencializa os trabalhos. Pelo menos hoje, a gente não pode confiar 100% nos resultados que uma IA nos dá. Né? É sabido que muitas vezes ela alucina, ela inventa. Né? Então, é extremamente importante tu ter o profissional com conhecimento, né? E que verifica se aquilo que a IA está trazendo faz sentido também. Então, eu acho que, com certeza, uma IA vai ajudar o advogado a escrever os documentos dele lá de uma forma muito mais rápida. Sim. Mas ele tem que alimentar ela dizendo assim, meu teor é esse, né? Ela vai ajudar a escrever. Aquele trabalho de tu ficar digitando. Aquele trabalho mais maçante. Exatamente. Mas o conhecimento, se é aquilo que ele quer, é aquela tese que ele quer seguir, né? Ele pode se consultar com a IA também. Né? Ele pode dizer, me dá perspectivas diferentes. Né? Mas no final, ele que tem que montar, né, a Sim. tese dele para poder defender aquilo. Né? Senão vai ser só um texto que ele não sabe nem o que é. Sim. Então, eu acho que se as pessoas usarem a IA como algo para potencializar o trabalho delas, eu acho que isso vai trazer muito ganho. Né? Por outro lado, se a gente pegar classes sociais que têm menos acesso à educação, acredito que elas vão ter menos capacidade de conseguir desenvolver o raciocínio necessário para trabalhar com a IA de uma forma a potencializar o seu trabalho. Então, isso pode gerar, talvez, um aumento nessa diferença entre possibilidades, né? Mas é uma questão que está acontecendo. Sim. E, bom, isso fala muito sobre o jeito de tu manusear a inteligência artificial, sobre o que tu vai perguntar ou não. Tu acha que todo mundo deveria saber manusear a inteligência artificial? Com certeza sim. Com certeza sim, porque ela veio para ficar. E ela vai ditar o futuro, né, que está por vir. Ela já está modificando o nosso presente, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pode falar tanto dessa que a gente está mais acostumado, que foi realmente que criou esse boom, né, que é os chats, né? Mas a inteligência artificial a gente já era utilizada há mais tempo, né, em corporações, em outros tipos de processos, né, mas agora realmente ela ficou popular, né? Sim, pública, sim, para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso. Então, realmente, se a gente não aprender a usar, a gente vai ficar para trás. Uhum. Bom, uma das OpenAI, ela decidiu que ela não vai dar mais suporte jurídico e psicológico. Tu acha que a dependência dessas ferramentas, esse novo jeito de usar a IA, tu acha que as pessoas criaram uma dependência nessa ferramenta? Bom, a questão da dependência, eu acho que ela é muito particular, né? Tem pessoas que criaram dependências com redes sociais. Né? Tem pessoas que criam dependências com álcool. Né? Então, a gente tem que entender um pouco daí, pegando mais, né, a questão assim, o que leva a pessoa a ficar dependente desse tipo de ferramenta ou desse tipo de elemento. Né? E
voltamos ao ser humano, né? Eu gosto muito de ouvir uma filósofa, que eu sempre esqueço o nome dela. Mas... Estou tentando lembrar, não veio. Mas ela fala que o ser humano que andava a cavalo, né, há anos e anos atrás, ele evoluiu quase nada perto do que a tecnologia evoluiu ao longo desses milhares de anos. Então, a gente ainda é um ser humano pouco evoluído com muito poder na mão. Como a gente vai usar a tecnologia depende de cada um, né? Porque realmente é um poder muito grande, acessível a todos nós. Então, às vezes, as pessoas podem usar isso como uma fuga para outras questões individuais. Sim. E o que tu acha que a gente consegue fazer para diminuir isso? Montar mais normas, mais atalhos não, né? Mas mais dificuldade para que essas pessoas criem independência? Acredito que sim. Acredito que vai ter que ser o caminho, porque quando a gente não tem como, né? Ou, digamos assim, o poder público não tem como controlar o que as pessoas vão fazer, né, com aquilo que é dado a elas, né? Então, assim como agora mesmo tem muitos países colocando limites em redes sociais, em telefone celular, né? O telefone celular já não é mais permitido em escola, exatamente porque se viu que, passou do ponto. Mas isso tudo é um processo, né? Primeiro, as pessoas vão perceber, passou do ponto. Aí tu vai ter algum tipo de legislação que tenta segurar e voltar atrás. Aí surge outra tecnologia, aí passa do ponto. Então, isso vai ser um processo cíclico, né? Porque realmente, se a gente deixa acesso, né, às pessoas, aí tem pessoas que vão acabar entrando mais nesse mundo e se tornar dependente, outras nem tanto. Então, para tu proteger as pessoas como um todo, tu acaba tendo que, de alguma forma, regular o que é possível, como regular o acesso, né? Sim. A esse tipo de informação. Impor um certo limite. Desculpa, Ed. Acho que o ser humano ainda não aprendeu um pouco que tudo em excesso, tudo sem limites faz mal, né? E a gente tem vários exemplos disso. Teve até os casos mais recentes de que as crianças estão cada vez mais cedo usando as redes sociais, né? E agora tem mais casos e tem toda uma questão de pedofilia também, né? Sim, é um risco que elas acabam sendo submetidas, né? A mesma coisa vale para a inteligência artificial. Exato. Então, o objetivo inicial da inteligência da IA, né, era ser algo mais institucional. Eu não sabia disso. Eu achei que tinha se iniciado com chats mesmo. Não. A inteligência artificial, ela já é trabalhada, eu diria assim, desde lá da década de 50. Nossa. Meu Deus. E ela teve vários momentos de evolução e de restrição, né? Tem momentos que são chamados de eras negras da inteligência artificial, que a tecnologia já não permitia mais ela evoluir. Aí ela paravam os investimentos, aí a tecnologia avançava, dava mais um gás, avançava um pouco mais. Aí, a tecnologia já não consegue dar conta. Na década de 90, vocês não acham que não eram nem nascidos? Eu era eu tava lá. Eu era adolescente e eu lembro quando um computador Deep Blue da IBM venceu o campeão mundial de xadrez, o Kasparov. Meu Deus. E eles jogaram um contra o outro, né? Teve partidas que ele ganhou e, se eu não me engano, o Deep Blue, que foi o computador, ganhou no final de 2-1. Né? E aquilo é o quê? Aquilo é inteligência artificial. Isso é década de meados de 90, 94, 95, 96. Então, a inteligência artificial não veio assim agora, nos anos 2020. Né? Ele é algo que está sendo construído e está sendo estudado. E conforme a tecnologia foi avançando, é que agora chegou a um ponto em que energia mais barata, tecnologia mais barata, e permitiu que fosse criado algo que todo mundo tem acesso. Foi que nem tu disse, né? Se popularizou quando entrou esses chats, né? Exatamente. Sim. Bom, agora a gente vai para uma parte onde, como eu falei, passaram pessoas aqui, outros profissionais antes de você. E eles deixaram algumas perguntas para esse episódio. Então,
Agora eu vou pedir licença para poder ler a primeira pergunta, que foi da Fabiane Malê. Ela é psicóloga e no primeiro episódio, Inteligência Artificial como Psicólogo, ela perguntou, abre aspas, como que vocês podem garantir que a inteligência artificial atue como uma ferramenta de apoio e não como um substituto para o profissional da saúde mental, especialmente em casos que existe uma questão emocional e um julgamento clínico? Fecha aspas. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Como controlar o uso que as pessoas dão para a ferramenta inteligência artificial, né? Uhum. Então, isso vai ter que vir através de conscientização, através de regulação, provavelmente, porque tu não tem como impedir as pessoas de usarem uma tecnologia que está disponível, né? Então, eu vejo que só o caminho de uma regulação para poder reduzir, porque as pessoas sempre dão um jeito de conseguir usar. Totalmente. Sim. A gente convidou também um desenvolvedor de sistemas e especialista em arquitetura de softwares, o Eric Lopes, e ele adora ficção científica, né? Ele falou isso no episódio, então ele foi um pouco mais além e ele queria saber quanto tempo tu acha que a IA vai demorar pra, assim, dominar o mundo. Eu espero que mais tempo do que leve para eu estar aqui. Dominar o mundo em termos de fazer do ser humano escravos. Eu acho. E bem filme de ficção científica. Bom, é que a gente sempre acha que não é possível, né? Que não vai chegar nesse ponto, né? Mas considerando que a inteligência artificial não é necessariamente uma inteligência, mas eu espero que não venha a ter vontade própria, eu acho que dominar o ser humano não vai. Mas, né, a gente nunca sabe. Mas para estar presente cada vez mais, que a gente comentou de Volta para o Futuro, tudo extremamente tecnológico e avançado, acho que estarei vivo para ver. Acho que vai ser meio caótico, eu não sei se eu quero, tá? Pois então. Eu gosto muito de ficção científica, mas eu não sei se eu quero participar disso. No nosso terceiro episódio, a gente convidou um professor, DJ, designer, artista... Um artista completo, Um artista completo, assim, com caps lock. O Angelix Borsa, e ele fez algumas perguntas, tá? Eu vou ler. Ele perguntou por que tu escolheu trabalhar com a inteligência artificial e se é uma coisa que não só destrói o nosso meio ambiente, como destrói a capacidade das pessoas de pensar autonomamente. Ok, são 3 pontos. Vou me permitir comentar sobre a parte destruir o meio ambiente. Acho que o ser humano destrói o meio ambiente desde que é ser humano. Fato. Né? Todas as tecnologias que foram vindo, né, não é a IA que está fazendo isso pela primeira vez. Né? Então, faz parte da evolução. Não estou aqui questionando, fazendo aqui juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas está acontecendo no mundo e não temos como parar. A questão do prejudicar o pensamento das pessoas, não lembro exatamente as palavras, mas né, de não desenvolver, acho que volta ao ponto do como a gente usa. Claro que tu tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças, jovens, né, para ajudar eles a desenvolver raciocínios, desenvolver senso crítico, desenvolver, né, a capacidade de argumentar e usar a ferramenta como aliada e não depender da ferramenta. Né? Uhum. Se parar para pensar, as redes sociais também não nos desenvolve para pensar, né? A gente fica ali só passando o dedinho, horas no TikTok, velho. passando o dedinho, né? E também não está nos desenvolvendo. Mas indo para a pergunta principal do porquê que eu decidi trabalhar também com IA, é exatamente porque ela está aí e ela não vai parar. Sim. Então, é uma questão de também, vamos dizer assim, estratégia profissional, né? Porque eu preciso estar atualizado no mercado de trabalho, né? E é algo que
está acontecendo, as empresas precisam, estão buscando, né? E realmente eu acho que é importante para a minha carreira eu ter conhecimento e atuar próximo, né? Por isso que eu sou entusiasta, né? E realmente, quando tu começa a entrar nesse mundo, tu vê como ele é Complexo, impressionante, né? E complexo, mas realmente é por isso que eu optei em trabalhar. O Angelix, ele como artista, como professor, acho que, não sei se tu chegou a ver o nosso episódio com ele. Ele tava bem revoltado, assim, e faz sentido ele estar revoltado, porque ele é um artista, e a IA hoje tu dá um comando, tu dizer pra ela, eu quero que tu faça uma arte XYZ, vai estar ali em 10 minutos pronta, né? Então dá pra entender um pouco da revolta dele. O que tu acha disso? Se vai acabar com os artistas? Porque a IA já ganhou prêmios com a obras de arte, sem cantores, com IA. Esses prêmios, né, eles são dados por pessoas, né? Sim. Então, eu gostei de um ponto que ele trouxe e me marcou na fala dele, que a arte é todo um conjunto, né, de tu representar sentimentos, experiências, não lembro as palavras exatas que ele trouxe, mas ele falou de uma maneira muito bonita. E eu disse, gostei desse ponto, assim, né? Porque tu colocar, seja numa música, numa poesia, seja numa tela, digo, de pintura, né? Um sentimento que tu tem, né? Vivências que tu teve. Então, isso é arte. Sim. Né? O resto são pixels montados sem sentimento. Né? Então, acho que não vai terminar com a classe de artista. Como tudo, né? Tem mercado para tudo. Né? Tem mercado para música feita por IA, mas vai ter mercado para música feita por artistas, no meu entendimento. Mas o mercado, lembrando, né? Quem é o mercado? Somos nós. Né? Então, nós vamos valorizar as músicas dos artistas, vamos valorizar as artes feitas por artistas ou vamos só valorizar as artes de IA? A gente que dá palco pra isso. Né? Exatamente. Sim. Bom, no episódio 4, que foi a IA e educação, a professora de matemática Andréa Xavier, ela perguntou assim: da onde vêm aquelas respostas? E se essas respostas já existem, nós não caímos na questão dos direitos autorais? Como se compila isso? É um banco de dados? A máquina que é treinada para pensar a respeito? Quais as implicações da inteligência artificial na segurança e privacidade dos dados de alunos e professores? E quanto isso é invasivo? Uau, tá, vamos separar. Foram vários tópicos. É uma pergunta grande. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos de como funciona a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela não pensa. É uma série de cálculos matemáticos probabilísticos que toda a informação que ela tem, ela consegue separar de uma forma estruturada. E com isso, quando tem um questionamento para ela consegue, através de probabilidade, te dar uma resposta que seria provavelmente certa. Uhum. Tá? Então, ela pega toda aquela informação que ela tem e diz, já vi algo parecido aqui, isso tem a ver com isso, e probabilisticamente, se eu colocar essa palavra, mais essa palavra, mais essa palavra aqui, vai ser a resposta que a pessoa quer. Né? Porque nesse meu mundo de dados aqui, eu vi que tem várias frases parecidas. Então, a inteligência artificial não pensa. Ela usa cálculos matemáticos e probabilidade. E é assim que ela que ela dá as respostas. Sim. Outro ponto não me esqueci, desculpa. Eu já ia levantar ele de novo, porque é uma pergunta longa. Como que isso implica na privacidade dos professores e alunos? Então, isso, inclusive, é uma questão que as empresas tomam muito cuidado. Tudo que tu jogar na nuvem, a nuvem absorve e não sai nunca mais. Então, se eu pegar dados de alunos e colocar na nuvem,
a inteligência artificial vai estar com esses dados lá e dependendo se tu souber pedir da maneira certa, ele vai te entregar. Então, tem que ter muito cuidado com a informação que a gente coloca dentro dos nossos chats, das nossas conversas. Inclusive, me contaram no curso que eu fiz que teve uma empresa que passou uma semana com seus executivos fazendo todo o planejamento estratégico da empresa para os próximos 5 anos, sem celular, focados naquilo. E na hora de formatar, uma das pessoas pegou e colocou lá num GPT da vida. E hoje, se tu entra lá, empresa tal, não sei o que, planejamento estratégico, tu contém todo o planejamento estratégico da empresa. Gente! Que loucura! Então, o que tu colocar na nuvem, tá na nuvem. Então, as empresas hoje têm muito cuidado, né? Existem maneiras de tu colocar proteções, tornar os dados anônimos. Aí existe toda uma série de tecnologias de segurança que tu faz se tu for usar alguma inteligência pública, vamos dizer assim, né? Uhum. Outras empresas maiores estão colocando internamente a sua própria instalando, né, no seu servidor lá, um servidor específico para que tenha uma inteligência interna para ser usado dentro da empresa, sem conexão com o lado de fora. Então, realmente, aquilo que tu coloca na nuvem vai estar lá para sempre. Não tem como tu retirar, aí não tem como proteger. Sim. Tá falando isso, eu só tô pensando em tudo que... eu tô parada só pensando em tudo que eu já Vai pensar 2 vezes agora, né? A gente fazer qualquer pergunta. O pior é que esses tempos eu coloquei meu nome completo no Google e daí apareceu primeiro aquele chat da inteligência artificial falando quem eu sou. E daí eu comecei a discutir com ela porque ela disse que eu tava estudando numa faculdade que eu não tava. Deu, não, mas eu não tô. Ela, tu tá sim. Ai, meu Deus. Juro. Agora eu vou fazer isso também. Eu vou me procurar. Eu juro. Eu fiquei chocada. Então, a gente tem que estar muito atento. Bom, no último episódio do podcast, que foi o 5, Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho, a supervisora de tecnologia educacional, Karina Pelin, Karina. Oi, Karina. perguntou como as escolas podem integrar a inteligência artificial de forma pedagógica e ética, garantindo que os professores se sintam preparados e que os alunos desenvolvam as competências críticas sem se tornarem dependentes dessa tecnologia. Eu acho que vem ao encontro daquilo que eu comentei agora há pouco, assim, né? A importância da gente desenvolver o raciocínio, né? O senso crítico das nossas crianças e adolescentes. Eu digo isso que eu tenho 2 filhos, né? Um pré-adolescente, outro adolescente. Então, tem que desenvolver o senso crítico deles, mas também não tem como tu retirar da inteligência artificial, a inteligência artificial como ferramenta, porque eles vão ter acesso. Sempre vai ter. Então, usar a inteligência como aliado, né? E não como algo que complemente, ou que ajude a trazer novas visões, né? Ou interpretar textos de forma diferente, alguma coisa, né? Que expanda a mente, né? daquela criança, daquele adolescente, ao invés de só te dar um texto pronto. Uhum. Inclusive, eu li esses dias que teve uma pesquisa que foi feita com 3 grupos, assim, separaram pessoas em 3 grupos. Uma tinha que escrever um texto à mão sobre um determinado assunto, a outra podia escrever o texto pesquisando no Google, e outra podia usar inteligência artificial. E depois fizeram questionamentos, né? Bom, quem mais sabia responder foi aquela que escreveu à mão, pensando, construindo, né? Que menos sabia escrever é aquela que fez direto na inteligência artificial. Uhum. Então, a gente tem que construir esse pensamento. Eu não estou dizendo que é fácil, também não sei como, mas eu deixo a professora encontrar uma resposta. Mas a inteligência artificial, ela tem que ser usada como aliada, como um complemento, né? Sim. E daí também supre aquela ânsia de usar, né? Mas usar da maneira correta. Sim, usar de uma forma que
a gente controle isso, mas também não tem como proibir, porque não dá pra proibir. Ela tá inserida no mundo todo agora. Eu acho que não dá pra botar como uma grande vilã ou botar um terror psicológico em cima, porque, que nem foi falado, veio pra ficar e vai ficar. É só saber usar, não criar dependência. Eu sei que... é só não criar dependência. Falando é super fácil. Mas daí é necessário a criação de métodos e, enfim, daí é um papo mais longo e pra, de repente, futuro episódio. E todos estão aprendendo, né? Todos Sim. estão aprendendo a lidar com essa grande tecnologia que é a inteligência artificial. Com É certeza. extremamente novo, né? Sim. 2, 3, 4 anos, né? Então, realmente tem muitas questões que a gente não tem resposta ainda. De como usar isso, né? E cada dia surge uma coisa nova. Então, vai ser agora um constante desafio de como nos adaptarmos a essa realidade. Bom, e antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade, a tua presença aqui. Foi um papo bem bacana, eu gostei bastante de verdade. Então, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Agradecer o convite. Como uma pessoa que gosta muito desse assunto, é muito legal poder falar um pouco, né, com outras pessoas e ser questionado, porque tem várias perguntas que me fizeram refletir e tentar também, né, entender como lidar com tudo isso, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Fiquei bastante Capaz, foi contente. maravilhoso. A gente que agradece, de verdade. A gente queria também agradecer aos nossos professores, a Glória e o Belmonte, ou Roberto Belmonte, por eles terem nos auxiliado muito nisso, por eles terem nos ensinado tudo e terem topado toda essa ideia da gente pegar um tema da IA. Foi um semestre incrível. E queria agradecer também aos nossos colegas, os outros apresentadores do podcast. Agradecer todo mundo que passou por aqui, se deu uma entrevista, porque não foi só uma entrevista, também ajuda no crescimento profissional de cada um de nós que tá aqui estudando. Então, Exatamente. muito obrigado por todo mundo também. Bom, eu achei o papo super legal, eu faço da palavra de vocês a minha. E eu queria agradecer, não para além de todo mundo, queria agradecer os meus 2 colegas que entraram nesse projeto junto comigo. E dizer que foi um projeto muito legal de fazer e eu sinto que eu sou outra pessoa do início até agora. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada. E agora podcast e o projeto da Glória e do Belmonte. Será que vai ter uma segunda temporada? Fica aí o questionamento. Vamos Agradecer ver. aos técnicos também, muito queridos, maravilhosos, que fizeram acontecer tudo também. O Eric e o Matheus, obrigada de verdade. Eu acho que é isso. Obrigada novamente, Carlos, por participar. Esse Prazer foi... todo meu. Não, pode? Parabéns pelo projeto. Achei Obrigada. muito Obrigada. legal. Falei que o nome eu achei o máximo. E agora... Kailane arrasou nesse nome. Ela Ela teve foi uma ideia muito boa. Foi genial. muito Legal. bom. Obrigada, Kailane. Então, esse foi o E Agora Videocast. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau.